Ei, Nem eu, nem eu. Boa noite. Então, o que eu ia falar antes da gente começar? A gente vai estar fazendo agora, antes de setembro, fazendo uma roda de sagrado lá na tenda, presencial, porque assim, tem muita gente pedindo, e gente nova, que eu acho muito legal isso. É como ciclo ai, renovando, né? Um novo ciclo, as mulheres que estão chegando, precisando de ajuda. E a gente vai, e eu tenho certeza que o teu testemunho vai ser muito motivador para elas, para verem que você começou também no momento de muita dor, chegou como elas, né, no momento de dor e como você está. Eu acho que é o maior testemunho que a gente pode dar, assim, de ver que realmente a gente consegue se superar, é dar um testemunho lá, entendeu, meu amor? uhum, com certeza estarei lá. É maravilhoso. Vamos lá, gente. Estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Tô sim, só tá. Não sei se é a minha internet ou o meu celular. Tava falhando um pouquinho o áudio. Eu também Não, não para mim tá sei se é o bom. meu, Para mim tá bom. Tá porque a bom? minha, Ah, a então minha, pode ser Para mim aqui. tá bom. a minha internet não está muito legal, mas ela não é muito legal, né? Mas então, vamos lá. Se continuar assim, eu jogo para o 4G do celular e aí a gente segue junto. Vamos embora. Bom, Então, hoje a gente estamos no capítulo 5. Só me corrijam se eu estiver errada. No capítulo 5. Que na última aula a gente trabalhou o capítulo 4, que foi o hino para o homem selvagem Manauí. Então a gente falou de Manauí na quinzena passada, e hoje a gente vai falar sobre a caçada, quando o coração é um caçador solitário. A mulher esqueleto. Eu amo essa história. A mulher esqueleto encarando a natureza de vida, morte e vida do amor. Eu acho essa história lindíssima. É uma história que eu acho que toda mulher deveria ter impresso dentro de si, porque ele fala justamente das nossas quedas, das nossas, das nossas sobrevidas, das nossas mortes e das nossas sobrevidas, né? Nossas ressurreições, né? A cada ciclo, né? Então ela dá essa dimensão muito bacana para a gente poder entender a nossa natureza, né? E como lidar com essas questões, né? Eu acho muito lindo esse capítulo, importante, emblemático, muito bacana mesmo, tá? Vamos lá. Todo mundo já se localizou aí? Já. Vamos lá. Vou seguir aqui, eu consigo beber água. Vamos lá então, né? Então, a mulher esqueleto encarando a natureza de vida, morte e vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos os seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entrem em conflito, muito embora exista a discórdia, os vínculos entre eles permitem que eles ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua a lealdade e vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida, morte e vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo. O Sol, as estrelas novas e a Lua,
assim como as questões dos seres humanos e as das menores criaturas, como células e átomos, possuem essa característica de agitação, hesitação e, novamente, agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem. E os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos de vida, morte e vida da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência, para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito, que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar, como veremos. Teremos de dormir com a morte. A Mulher Esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Na história do Norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo descrevem o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles, ou a ambos, a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. Para compreender essa história, temos que entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada angakok, mágica em si mesma, como se um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem, porém, exigências para esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a Mulher Esqueleto. Ela é também chamada de a morte, e nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida, num dos seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. Num relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor, e às vezes as mulheres, pois quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nessa história antiga do povo Inuit, estão os estágios psíquicos para o domínio desse espaço. Quem me passou essa história foi Mary Ukatlat. Examinemos as imagens que surgem na sua fumaça. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a no mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos.
Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu. Logo em quê? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade. Agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo a sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia porque aquele que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. Ah! Gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam num vermelho forte. Ah! Berrou ele, soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar de pé a persegui-lo todo o tempo até a praia. Não importava que seu jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-la para levá-lo para as profundezas. Ah! Uivava ele. Uivava ele quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços como as passadas dos seus muclucs. O tempo todo ela continuou atrás dele, na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel e de quatro engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro, tão seguro, seguro, graças aos deuses, graças a Raven, e também a toda a generosa Sédina, em segurança, afinal. Imaginem, quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia, ali estava ela, aquilo, jogada num monte no chão de neve, com um calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário.
mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Oh, nananá! Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Oh, nananá! Trabalhou sem parar noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos ao de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira de sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava a palavra. Não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo das pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e, de repente, ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio, que ela bebeu, bebeu e bebeu, até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou o seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bom, 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 bom. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, 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 carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor. E todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso o que sabem. E aí, mulheres? Profundo, né? Eu fiquei com muitas dúvidas nesse capítulo. Muito. Eu achei ele muito complicado, assim, muito... Ao mesmo tempo que ele é claro, ele tem umas coisas que eu não consegui entender bem. A gente pode... Você também teve a mesma impressão, Rejane? Também. A gente pode ler um pouquinho aqui, ó, porque ela faz uma explicação bem bacana aqui depois, onde ela fala a morte na casa do amor, né? Aí ela fala assim: a incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar, é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto.
Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam o verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo da natureza da vida, morte e vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados equivocadamente a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma nova vida, mesmo quando a nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida como opostos, devemos encará-los juntos como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É o fato que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim, de algum modo, em algum ponto, nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida, morte e vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham pavor do compromisso. Eles têm um medo horrível de passar por um final, que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Têm medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte, batendo com o dedo do pé no chão, dobrando e redobrando as suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado, os que estão vivendo, do outro, os que estão morrendo. Ela pretende terminar o seu trabalho, está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida, morte e vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacionalista. Diz-se que carrega uma grande foice para ceifar a vida dos que de nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa, ou que ela os afoga e fica uivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como as do leste da Índia e da cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abrandando a sua dor e proporcionando alívio. Disse que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo, a fim de que ela possa nascer. Diz que ela guia as mãos da parteira, que abre os caminhos para o leite nos seios maternos e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita a sua generosidade e as suas lições. Em termos arquetípicos, a natureza da vida, morte e vida é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias do folclore do mundo. Dama del Muerte, a morte, Coatlinque, Hel, Betcha, Quanin, Baba Yaga, a Dama de Branco, a misericordiosa Beladona, e como um grupo de mulheres chamadas pelos gregos de
Graer, as damas cinzentas. Desde a Banshee, em sua carruagem feita de nuvens da noite, até La Llorona, a mulher que chora junto ao rio, desde o anjo sombrio que afaga os seres humanos com a ponta de uma asa, fazendo com que caiam em êxtase, até o fogo fátuo que aparece quando uma morte é iminente, as histórias estão repletas de remanescentes, de antigas encarnações da deusa da vida, morte e vida. Eu estou lembrando aqui, engraçado, desde que eu comecei a ler, eu lembrei de duas coisas. Nós lemos esse capítulo na nossa jornada dos 21 dias. E na semana passada eu fiz uma live com a Yane, em que a gente falava sobre os relacionamentos, né? Então, a vida, a morte e vida nada mais é do que os ciclos, né? E a gente começa a nossa história de hoje, do capítulo, falando sobre a natureza dos lobos, né? Em que eles convivem com essa situação, né? Onde eles nascem e morrem e se adaptam a todas as intempéries que se apresentam no caminho, compreendendo que aquilo é um caminho natural. Eles não se vitimizam, eles não têm medo e recuam, porque eles sabem instintivamente que eles têm que seguir em frente e que cada obstáculo é um desafio para o seu crescimento e para a sua sobrevivência. E quando a morte chega, eles compreendem que um ciclo se fechou. E os outros que estão ao redor compreendem também essa finalização de ciclo. E quando ela traz isso para os relacionamentos, né? Quando ela fala sobre o medo que os homens, né? Ou que o nosso aspecto masculino de ir, né? De se relacionar, tem da morte, né? Da morte de um ciclo, né? Quando termina a lua de mel e a gente tem que lidar com todos os entraves que é estar morando lado a lado, dividir a cama, com roncos, com chulé, com todos os maus hábitos que se tem, gera um medo, né? Então ela fala sobre essa camada de superficialidade que os relacionamentos ocidentais ou atuais têm hoje, né? Porque as pessoas não querem se aprofundar e deixar morrer os ciclos para nascer os outros. Elas têm medo que os ciclos morram e, com isso, a morte também leve todo aquele sentimento investido dentro de uma relação. E acho que mesmo no início, né, Ana, de qualquer relação, a gente tem esses ciclos pequenos, né? Porque você está conhecendo a outra pessoa e, de repente, vai ter uma coisa que eu não vou gostar. Você falou uma coisa que eu não gostei. E aí você fecha a cara, você se resguarda um pouco, né? Aí o outro já sente isso como um término, quando, na verdade, é só né? É um dos vales, né? Que a gente está passando para se conhecer, né? É isso aí. E assim, eu tenho um conhecido que ele falava um negócio assim, que ele falava assim, vassoura nova varre bem, né? Então, no começo de todo relacionamento, são flores, né? Você vai dar o seu melhor. E eu até estenderia isso para todo tipo de relacionamento, né? Para os relacionamentos, no começo, você dá aquele seu melhor, aí depois você vai se acomodando, se ajustando naquele relacionamento, e aí você vai se mostrando. Aí você olha, vai botando as sombras, como eu sou, enfim. E aquilo pode gerar um desconforto no outro ou não, né? Porque, na verdade, né, quando as relações se transformam, é justamente a vida, a morte e vida atuando ali, né? Porque morreu um ciclo, morreu uma ideia, morreu um tipo de comportamento e nasceu outro. Outro. Que necessita de profundidade. Né? Que necessita de profundidade, né? E mesmo um relacionamento longo, né, de anos, ele também passa por diversas mortes dentro do relacionamento. Quantos ciclos, Rejane, você não viveu, né, dentro do seu relacionamento? Nossa, 31 anos.
Quantos ciclos, Muito, não é muito, verdade? muito. E aqui fala, né? Os momentos bons, os momentos ruins, né? É, E a gente vai. É o lobo lá na floresta, lidando com outros predadores e lutando ali, sobrevivendo, e tendo que matar para poder sobreviver, e tendo que atravessar o rio, mesmo que ele não goste de nadar, de água, ele lidando com frio e com tantas intempéries, né? E as pessoas hoje, mais particularmente, né? Porque aqui a gente está falando de universo feminino, analisando o universo masculino, né? O universo masculino tem muito medo dessa profundidade, né? E essa é a grande reclamação das mulheres, né? As É mulheres isso. querem mergulhar mesmo, né? E o Eu tô homem com exato. exato que eu estava querendo chegar. Eu acho que o que veio na minha mente também foi essa questão do medo dos homens de se relacionar, né? De começar um relacionamento. Aí me lembrei de um amigo meu que me deu uma vez uma boneca, que era uma bonequinha de porcelana, aquelas com corpinho de pano. E não é da bonequinha, não, né? Que bota no Não, bolso. Da vasalisa, não, né? não é Vasalisa, não. Era uma bonequinha, mas era uma bonequinha muito feia, Ana. Era a boneca mais feia que eu já vi na minha vida. E ele me deu aquela bonequinha de presente. Ele falou assim: olha, essa bonequinha é para você aprender a amar o feio. Olha, que lindo isso. E eu acho que é muito. Me veio essa história na cabeça quando eu comecei a ler essa história aqui, porque eu acho que a mulher esqueleta é isso, né? Porque quando ele chegou, quando ele parou e ele olhou para ela dentro da segurança da casa dele, talvez ela não fosse tão feia assim, né? Ela era feia, mas ele conseguiu aprender a olhar para ela. E eu acho que esse é o medo que os homens De têm uma de se relacionar, né? outra forma, né? É, porque quando se fica muito na superficialidade, né? Tudo são flores, né? É aquela mulher que está ali, né? É, Vai sair para o cinema, vai sair para o teatro, vai estar sempre arrumada, bonitinha. Mas depois que entra no relacionamento, tem aquele dia que você vai acordar, né? Você vai acordar descabelada, sem maquiagem, né? É uma outra, é aquela mulher, né? Que ele pescou lá no fundo do mar, é a mulher de verdade, né? Com todas as características boas ou ruins, mas ela está ali, né? Não é verdade? E aí alguns não querem. Eu acho que usando a alegoria do pescador, alguns vão jogar aquela mulher junto ao mar de né? novo, por medo, né? E aquele não. Mas aí a gente está falando de quê? Daquele homem especial, né? Aquele homem que vai, por mais que ele tenha medo, ele traz ela para sua vida e aprende a lidar com as diferenças. E aí, o que que ela faz? Ela aproveita que ele abre essa brecha e entra dentro do coração dele, alinha com o dela e se alimenta da sua energia. E aí eles se tornam amantes de verdade, né? E a gente está falando aí de tantas coisas, né? Estão me ouvindo? Tô Nossa, sim. se você tivesse congelado, porque eu acho que você Nossa, está lá em tô ouvindo. E voltar. Ai, é bem bacana. Eu acho essa história de uma profundidade muito linda, né? Muito linda. E assim, nós, né, somos as mulheres que estão estudando para curar outras mulheres. E se vocês assistiram a live, né, que a gente fez,
as mulheres começam a Eu assisti depois. Então, uma mulher começa a curar a outra, a gente vai fazendo esse trabalho, né? E eu acho que a proposta desse grupo é esse, né? Da gente se curando, se ajudando, se apoiando, para num segundo momento as mulheres que foram curadas começarem a curar os homens, porque os homens estão muito adoecidos, entendem? Então, é desafiador, né? É muito desafiador, porque dentro desse trabalho, né, de se curar e de quando você vai se curando, você vai olhar para os relacionamentos, vai olhar para fora, né? E vai olhar para os relacionamentos, né? E vai E você aceitar passa ou não. não, porque é muito homenagem aí nesse mercado, né? E você acaba, assim, eu vejo por mim, Ana, você acaba não querendo aceitar qualquer coisa. Tá certíssimo. Certo? E não tem que aceitar mesmo. Você não quer ter um relacionamento por ter. Você quer uma coisa além daquilo. E hoje está muito complicado porque os homens estão tão acostumados com as mulheres doentes, né, que eles não se incluem nesse padrão. Exatamente. É onde muitas mulheres também se submetem a ter o tal do relacionamento abusivo, né, de uma certa forma, permitir, porque às vezes, hoje eu tenho esse entendimento que um relacionamento abusivo não é aquela mulher que apanha, aquela que passa necessidade, aquela que o homem não veste isso, não veste aquilo. Não é no geral. É, claro, existem níveis e níveis de abusos, né? Não é só quem bate, mas é aquele que não permite que você cresça, né? Que você vá curando seus ossos, criando as suas peles, né? E hoje a mulher está muito assim, querendo se libertar de tudo isso. Uma coisa que também está muito romantizada, eu acho que na nossa adolescência, né? E hoje em dia a gente vê que é parte de um relacionamento abusivo, é o ciúme. Né? Como o ciúme foi romantizado? As pessoas achavam que ter ciúme era prova de amor. Né? Amor, não é. Não é. Ciúme é uma doença. Né? O ciúme é abuso. E isso ainda não está muito claro para muita gente. Exatamente. Então é por isso que hoje as mulheres estão mais seletivas. Sim. E vocês veem o porquê que é importante, então, a gente fazer esse trabalho de autocuidado, de autoamor, entende? Porque a gente também tem muita coisa para curar na gente. É claro que a gente já está num nível de consciência e entendimento bem bacana, diante de muitas mulheres que a gente observa, né? Principalmente quando eu faço os atendimentos, né? Eu atendo muita mulher que 90% são relacionados a relacionamento amoroso. Então, tem mulheres que já estão, namoram homens casados, tem mulheres que estão com seus maridos há anos, mas não tem absolutamente nada com eles. Então, você vê diversos níveis e diversos tipos, né, de relacionamentos abusivos em que a mulher tem muita dificuldade, primeiro, para enxergar esse relacionamento como sendo um relacionamento abusivo, não bacana para ela. Segundo, de se enxergar dentro desse relacionamento, de ver o seu valor. Por quê? Porque muitas vezes ela foi durante muito tempo preterida, né? Ela foi a autoestima dela não foi trabalhada nem por ela e ela não foi valorizada pelo outro, né? Ela se permitiu um lugar onde ela não era vista, não era valorizada. Então, muitas delas têm muita dificuldade de sair desses relacionamentos. E aí, o que a gente pode fazer num caso desse, né?
recomendar as rodas de sagrado, as terapias, né? A autoanálise, o estudo, o autoconhecimento. E é um trabalho, vou falar para vocês, é um trabalho de formiguinha. Porque é Ana, muita mulher com esse problema, não é não, pouca, não. gente, e não adianta, cada vez mais, nós mulheres, a gente está buscando querer se melhorar, faz terapia, mas os homens não querem. Aí fica complicado, sabe? Fica muito complicado. Mas aí o que acontece, Júlia? Foi o que a Regiane falou. Ela não vai se encolher para caber num relacionamento só porque o cara. Claro que não. Não é verdade? Não, claro que não. Aí você aproveita esse momento para trabalhar a sua cura, a sua autocura. Não, sim, com certeza. Só que o que acontece? Pelo menos eu passei muito por isso. A mulher acaba sendo SOS, acaba atraindo muitos homens que têm problemas, que têm traumas, porque eles não querem se melhorar. Eu estou tentando melhorar por mim mesma, né? Não por ninguém. Mas eles não estão se cuidando, não estão querendo se melhorar e cada vez mais a gente está tentando evoluir. E o que acontece? A gente vai ficando mais seletiva, a gente não vai querer entrar em qualquer relacionamento porque eles não estão querendo se cuidar, só a gente. Exatamente. Mas essa é uma questão, né? Essa é uma questão, né? Um outro ponto que eu queria colocar aqui é que essa questão do abuso contra a mulher vai além do relacionamento. Uma amiga me falou sobre isso um dia, assim, me fez essa queixa um dia, e essa queixa ficou comigo, eu sempre lembro disso, e eu acho que é uma coisa que tem que ser dita entre as mulheres para que isso ganhe força, né? Ela estava comentando comigo como que toda vez que ela vai levar as crianças ao médico, ela é chamada de mãe. Ô mãe, olha só, mãe, cara, eu não sou mãe. Mãe é um papel que eu desempenho, não é a minha personalidade. Sabe? E a sociedade olha para a mãe, né? Para a mulher que é mãe, como simplesmente uma mãe. Ela perde a personalidade para a sociedade. Se ela perde a personalidade para a sociedade, imagina dentro do relacionamento. É verdade. É verdade. Eu achei isso assim gravíssimo. Foi uma coisa que eu, particularmente, nunca me dei conta. Porque eu também estava apagada. Eu só era mãe. Né? Eu tinha perdido a minha personalidade dentro do relacionamento abusivo e eu não era nada, eu não tinha personalidade. Então, ser chamada de mãe, para mim, era até um elogio, né? Era um carinho, porque me dava algum ponto de personalidade. Né? E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, puxa vida, não, você não pode simplesmente chamar uma mulher de mãe. Ela tem um nome, ela é uma pessoa, ela não é só isso, né? Sim. Bem interessante isso. Então, fazendo um gancho sobre isso, né? Eu acho que isso que a Adriana falou, eu acho que isso tira até a intimidade do casal. Porque, assim, no meu ver, o marido vai te ver sempre parceiro, sempre como mãe. Cadê você, mulher? Sim. Existe essa parte também. Pois é. Tem os homens que são as mulheres de mãe. Então, mas olha o que a gente está exercitando aqui, né? Vamos pensar. A gente aqui está exercitando qual é o nosso papel dentro desses relacionamentos, né? Porque se deixar, a gente vai botar o cara como algoz e o patriarcado como inimigo. Não, o patriarcado sim é nosso inimigo, mas não é essa a questão. O que a autora quer trazer para a gente aqui é a gente trabalhar essa questão internamente, né? Porque se o homem me vê como uma mãe, ou se um homem
me ver apagada dentro de um relacionamento, é porque eu permito que a minha luz se apague. E quando a gente faz esse trabalho, e assim, e não devemos invalidar nenhum relacionamento, fazendo mais uma vez uma analogia com os lobos. Todas as situações, elas devem ser vivenciadas como aprendizado. Por quê? Porque todas essas situações pelas quais nós passamos até aqui serviram de lição. E na construção dos relacionamentos que a gente vai desejar ter daqui para frente, sejam eles quais forem. Exatamente. Entende? Se alguém me chama de mãe e eu não gosto, eu na hora vou falar para ela, não, meu nome é Ana. Entende? Eu não vou trazer isso e falar para você numa roda de amigas. Eu vou falar diretamente para aquilo que causa o meu desconforto. Da mesma forma dentro de um relacionamento. Aquilo que não me apraz, aquilo que eu não gosto, eu sinto, eu vou me colocar. E se continuar incompatível, eu não vou ficar encolhendo para caber. E não vou dizer para vocês que nunca estive em relacionamentos assim. Já estive em relacionamentos onde eu encolhia para caber. Só que hoje eu não me permito mais. Mas se eu não tivesse tido esses relacionamentos, será que eu teria hoje um relacionamento saudável? Não é verdade? Exatamente. Então são coisas que a gente tem que pensar. Tem a questão desagradável, mas tem a questão do aprendizado que a gente ganha com isso, e não pode, é claro que é um fato. Os homens são mais superficiais que as mulheres. As mulheres são profundas, as mulheres gostam de relacionamentos profundos em todos os sentidos. Mas ela tem que trabalhar também como lidar com isso, como o lobo faz dentro da floresta, como ele lida com essas intempéries. A gente tem que se blindar, a gente tem que crescer com isso, porque isso de alguma forma tem a nos ensinar. Foi como eu falei, nós somos um grupo, como milhares de grupos de mulheres que estão nesse momento, ou em diversos momentos, sentadas lendo um livro como esse para falar de relacionamentos. Só que, na verdade, quando ela fala aqui sobre o coração solitário, quando ela conta essa história, na verdade ela está falando da nossa natureza selvagem, como nós lidamos com isso. Porque ela quer fortalecer essas mulheres. Porque os homens, qual o alcance que nós temos sobre isso? Só nos nossos relacionamentos diretos, né? Mas a gente tem que treinar na gente, né? Fortalecer a nossa base. Para que possa refletir, Júlia, relacionamentos, para que a gente possa emanar e receber, refletindo em nós aquilo que a gente emana, relacionamentos mais saudáveis. Porque muitas vezes a gente pode estar refletindo também as nossas dores, as nossas toxicidades, os nossos medos, e atraindo por frequência e sintonia pessoas que tenham essas questões que a gente tem que trabalhar na gente, né? Tudo é aprendizado, né? Se a gente não olhar como aprendizado, a gente vai achar que sofre na vida. Aí entram as crenças, né, Ana? Entra a ancestralidade, entra toda essa carga que a gente traz e que vai gerando essa linha energética e atraindo essas coisas que a gente não quer. Exatamente. Por isso que é tão importante. E por isso que é tão importante, né, a gente trabalhar as nossas limpezas de crenças, sabe? A gente faz. Quais são as ferramentas que a gente tem? São os nossos banhos, os nossos sprays, os nossos ho'oponopono, as nossas cartas de banimento, os nossos estudos. Isso são ferramentas. Entendem? Por isso que a gente, às vezes, tem que perguntar para um grupo, né? Por que esse grupo, quando você entra em contato individual com algumas pessoas, que aquelas pessoas reclamam de certas coisas? Porque o instrumento está aqui, mas elas não usam.
Entendeu? Então não pode reclamar. Se está sendo oferecido pelo universo as ferramentas para que você possa se curar e você não está aproveitando, como é que você vai reclamar? Não pode. Entendeu? Então vai sempre estar na gente. Vai ficar sempre ali atrás e não vai seguir. E não vai conseguir, né? Enquanto porque não... sozinha você não consegue. É isso aí. Não, eu tiro por mim. Isso aí. Mas você viu e foi. Você teve medo, você tem medo. Mas você vai assim mesmo. Nós todos somos assim. Tipo assim, cada coisa que eu sabia que eu estava evoluindo, mas eu sempre pensava pelo outro lado. Ai, vai todo mundo achar que eu mudei da noite para o dia. Eu sempre dizia não, agora eu sempre dizia sim, agora eu falo não para aquilo que eu acho que eu não quero. Aí eu falei, nossa, daqui a pouco vai todo mundo me questionar. Não, ninguém tem que me questionar, eu tenho que fazer com vontade, eu não tenho que só ficar me doando para passar como boazinho. Não, eu tenho que me limitar também. Ah, não, eu não quero isso, eu não posso. Assim, foi muito duro para mim. Muito duro. Não é fácil. Eu aprendi a dizer não, eu aprendi a dizer não posso, eu aprendi a dizer não vou. É duro. Depois que você está acostumado a seguir aquela reta ali de achar que aquilo ali é certo, sendo que você está... Até você entender que você está fazendo o errado, é dureza. É dureza. Hoje eu vejo isso. Eu nunca conseguia arrumar tempo, porque eu me doava de corpo e alma só o meu trabalho. Hoje, não. Por exemplo, eu sei que às terça-feira eu quero assistir, tá, no encontro. Eu já me programo para sair mais cedo. Não adianta, ninguém me prende. Quiser me mandar embora, vai me mandar embora, mas quando dá 4 horas, eu saio do trabalho. Então, porque você se apropriou desse espaço, entende? Ele é seu, Rejane. É seu, Adriana. É seu, Júlia. É da Cláudia também. Então, se vocês conseguem se organizar, e sei que todas aqui trabalham, eu também trabalho, né? Eu estava no meio de um trabalho que eu estou tendo que fazer algumas coisas aí, com prazos, e eu parei para estudar, porque esse é um espaço meu também. Então, se vocês estão aqui, por que outras pessoas que foram convidadas também não podem estar? Por isso que eu coloquei o aviso no grupo, porque eu acho que tem que estar aqui quem está afim de estar. Senão a gente acaba incomodando com os avisos. Exatamente. Não está na vibe, não está na energia. E todas estamos ancoradas numa egrégora. Eu sinto a responsabilidade disso, de estarmos ancorados numa egrégora e não estarmos aproveitando isso. Exatamente. Eu quero aproveitar os segundos. Não é verdade? Isso é pra gente. Isso é pra gente. Eu peguei isso. Na semana passada, que teve aquela live de quarta-feira, eu queria muito assistir. Eu já peguei pela metade, aí depois eu parei para ver o início, mas eu já estou me preparando para amanhã eu assistir. Que bicho vai dar, eu não sei, mas que eu vou assistir, eu vou. Pois é, então, o que é isso, sabe? Eu quero aprender. Para você, exatamente. Eu tenho algumas mulheres que eu sigo que elas oferecem um conteúdo gratuito, um conteúdo bacana, de qualidade, e eu abro mão também de alguns momentos para estar ali ouvindo, porque eu quero aprender. E eu não posso falar assim, eu não posso, porque são mulheres que, se eu quisesse fazer uma mentoria com elas, uma cobra 15 mil reais e outra 50 mil. Você entende? Mas elas têm um conteúdo gratuito que disponibilizam. Por que eu não vou aproveitar esse ouro em pó? Exato. E esse nosso momento é um momento rico, porque é um momento onde a gente aprende num livro que é uma Bíblia,
para as mulheres que trabalham com o sagrado feminino. Nós somos mulheres maduras, né? Que temos o conhecimento e podemos trocar. Olha que coisa maravilhosa. Isso não tem preço. E, Ana, olha, assim, para mim, esse estudo, desde o início, né, que eu comecei lá na roda e tal, até hoje, assim, tudo para mim mudou. Meu filho, que você viu quando chegou lá, eu tive essa força de levar, ele também já está outra pessoa, outro homem, até mesmo dentro do relacionamento dele, que estava assim, detonado, estava assim, acabado, vivendo por viver, aquele casal que vive por viver, porque está ali, porque já estão há 10 anos juntos, então, né, tudo isso melhorou. Olha que maravilhoso. É isso aí. Por quê? O que eu vou aprendendo, eu vou passando para ele, eu vou passando para minha nora. Mas é isso. Não pode ser assim, você tem que se impor, tem que ser assado. Mas é isso. É a natureza da mulher. Adriana, eu tenho certeza que você, com a sua mudança, você está provocando mudanças nos seus filhos. É porque você está num momento bem desafiador da sua vida. Mas, com certeza, a sua mudança também provoca a mudança de todos que estão ao seu redor. Porque uma mulher, quando aprende, quando evolui, quando muda a vibração, ela muda a vibração de todos que estão ao redor dela. Isso é um fato. Isso é um fato. E isso reflete em tudo. Isso reflete em tudo. Em todos os seus relacionamentos. Pessoas vão embora, se afastam, outras pessoas chegam. Porque a sua vibração muda. Exatamente. A modulação do seu pensamento muda. Você já não tem mais aqueles pensamentos destrutivos. Você começa a ter pensamentos de autovalorização, porque é o que você trabalha dentro de um grupo de mulheres. Você aprende, você treina a se valorizar. Isso é uma frequência. E quando você experimenta tudo que aquela frequência traz para você, você não quer retornar para a frequência anterior. Não é verdade? É, com certeza. Aí você começa a observar as modulações, tudo que o universo vai trazendo para você. E isso é um senso que a gente tem que ter, de observação. Ana, olha, antes disso tudo, a minha nora está há tempos que ela começa a fazer a pós-graduação dela e para. Começa a parar e só agora não tem tempo. Ai, falei, Renata, para tudo. Você vai fazer sim. Você tem tempo para fazer outras coisas. Então, assim, eu fico feliz com isso. Com certeza, mas com certeza você... Essa mudança dos dois para melhor. Uma mudança provocou a mudança deles. Você pode ter certeza disso. Exatamente, por isso que eu estou feliz, porque assim, eu vi que realmente eu estava fazendo tudo errado. E por conta dos meus erros, eu estava levando eles junto. Estava todo mundo indo pela minha cartilha errada. Mas até, é o que eu falo, mas até você ter essa consciência... É treino. Você tem que parar mesmo. É ir para os encontros, é ouvir a opinião de outras mulheres. O bom é que quando a gente adquire essa consciência, não só a gente muda a nossa vibração e com isso a gente afeta os que estão em volta da gente, mas a gente também tem a consciência de chegar e colocar isso para eles verbalmente. E isso é muito mais forte, é muito mais rápido, muito mais poderoso. Com certeza. Sabe por quê? Foi o que a Rejane fez aí com a nora, eu fiz com meu filho outro dia. Meu filho estava repetindo, está entrando em relacionamentos abusivos. E eu falei para ele, meu filho, você está repetindo o que você viu a sua vida inteira. Que tal você parar, olhar para sua mãe agora e ver o exemplo que eu estou te dando agora? E ver como que é um relacionamento que te faz bem.
Isso aí. Olha como que eu mudei nos últimos meses. Ele ficou olhando para mim. Eu plantei a sementinha. Vou mudar agora. Maravilhoso. É maravilhoso. Sabe por quê? A gente começa a exercitar na gente, a gente olhar para as nossas questões e verbalizar. A gente aprende a escrever o que a gente está sentindo, a falar o que a gente está sentindo. Porque muitas vezes, quando a gente não está dentro de um grupo, a gente muitas vezes não tem com quem falar. E aí, quando você não fala, Exatamente. você não desenvolve a sua linguagem, a sua autoanálise e a sua verbalização. E quando você começa a trabalhar num grupo, você começa a verbalizar e isso se torna um exercício diário sobre tudo que você vê no seu dia a dia. E aí você começa a verbalizar com o outro. E quando Você você não viu a começa a verbalizar meu neto com o outro... botou Isso. em mim de Tereza Cristina, porque agora tudo eu falo, falei, tem que ser assim. É isso aí. E quando você aprende a verbalizar, ensina o outro a verbalizar com você também. Isso é muito bacana, Exatamente. isso é muito legal. Então, esse é o caminho, né? É claro que a porta só abre de dentro para fora. A gente pode apontar o caminho, mas cada um tem que saber se quer ou não segurar na maçaneta e abrir a porta. É de cada um. Mas é libertador. Isso que a Regiane falou, eu e a Regiane somos muito parecidas, né? Geminianas. Eu também tinha muita dificuldade de impor limites, dizer não. E hoje em dia... Posso uma moto. E hoje em dia, para mim, é libertador. Não sei, não quero fazer, não posso, não dá. E eu hoje em dia faço sem ter nenhum peso na consciência. Eu não quero, eu não vou fazer. Ponto. É isso aí. É isso aí. Isso é muito importante. A gente exercitar isso, né? Porque a gente se empodera, a gente se apropria do que a gente tem realmente, os nossos valores, a gente se valoriza, sabe? Eu tenho outras amigas que eu converso e que eu acompanho também esse tipo de evolução e que estão bem nesse nível também, sabe? Que tem testemunhos muito bacanas. Eu vou ver se eu levo. Se eu convido para a nossa próxima roda, porque são testemunhos muito bacanas, de se permitirem relacionamentos rasos e de uma hora para outra falar assim, não quero. A pessoa ligar, estava acostumada a ligar a qualquer hora, procurar a qualquer hora, e de repente ela fala assim, não quero. Eu quero ficar aqui, eu estou quietinha no meu canto, eu não quero sair. Então, isso é uma vitória, porque você está se valorizando. E essa valorização cada vez mais vai te levando em outros patamares, sempre recompensadores, sempre gratificantes. O teu crescimento, a tua autovalorização vai fazer com que o outro, independente de quem seja esse outro, também te valorize e respeite seus espaços. Isso é muito importante. Demais. Meninas, está uma delícia. Mas são Aí me fala. Eu nem vejo a hora, Ana. Mas olha, faz logo essa reunião sagrado para gente. Vamos sim, vamos fazer uma roda bem bacana. Porque aquilo eu sei para as outras mulheres, mas aquilo ali para mim me deu uma força interior, que nem eu sabia que eu tinha. Verdade, né? E é isso que é o mais bacana, né? Quando você vê uma mulher se apropriar da sua força, isso é muito lindo. De coisas assim que eu nunca imaginei que eu seria capaz. Que bacana. Muito eu acho bacana. Assim, para minha vida foi muito importante. Muito importante mesmo. Para as nossas, né? Para a minha também. Com certeza. Com certeza. Mas vamos fazer assim, eu vou falar por aqui, eu vou divulgar e a gente vai abrir um grupo, né,
só para falar, né, sobre o círculo, para a gente ver as coisas tudo direitinho. Que não vai ser esse grupo do estudo, eu vou manter esse grupo do estudo e vou abrir um só para a gente poder conversar sobre o círculo, sobre o tema, sobre tudo direitinho, né? Então, assim, eu vou avisar e a gente vai fazer logo em breve. Que a senhora da Rosa Vermelha, sabe aquela senhora? Ela mandou fazer a roda, então a gente faz assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É para você ver, porque tem muita mulher precisando. Pois Ela é. já está vendo. Tem muita Rejane nesse meio que precisa dessa ajuda. Verdade, vamos embora, vamos que vamos. E, então é isso, mulheres. A gente se vê então de novo daqui a 15 dias, estudando, conversando. E amanhã estarei lá falando sobre terapia, sobre um monte de temas aí para a gente poder abrir, porque em junho, no final de em julho, eu vou fazer uma maratona de 11 dias, de 11 lives, assim, uma atrás da outra, porque em agosto eu vou fazer um lançamento. Então, já vou começar a aprender a trabalhar no YouTube, né? Que é uma ferramenta diferente do Instagram, você trabalha diferentemente, até porque o YouTube ele te dá outros recursos, você pode trabalhar de outra forma. E eu acredito que eu posso ajudar as mulheres, né? Usando esse meu conhecimento, aplicando ele de uma forma didática, né? Sob a forma de aulas. Então, eu quero inaugurar mais esse desafio para mim, me sentindo aquele lobo, assim, que vê o urso grande, assim, querendo abraçar, e eu sei que o urso não é um cara legal, entendeu? Tem que vencer essa dificuldade. Então, vamos lá. Tá certo? Você já venceu. Vamos juntas, né? Vamos todo mundo segurando uma mão na mão da outra. Se der medo, vai com medo mesmo. Embora. Faz parte. Vamos embora. Tá certo, meninas? Então tá. Um beijo para todas. Beijo, gente. Boa semana para todas vocês. Você também. Beijo, ótima semana para todas. A Luísa quer dar um beijo para vocês também. Luísa está aqui. Não vem me mostrar isso, Ana. A Jane tem medo. Eu tenho medo, eu tenho pânico. Deve ser em outras vidas, deve ter acontecido alguma coisa entre eu. Eu já falei, tu era uma bruxinha que queimava muito gato. Tu excedeu teu limite de gatos mortos, entendeu? Foi isso. É uma coisa assim inexplicável. Qualquer dia a gente vai desbloquear essa mente aí para descobrir o que é. O que eu tenho. Tá certo, minha querida. Faz parte. Eu preciso. Porque é surreal esse medo. Eu paro, se eu ver um gato na rua, eu paro. Eu fico ali parada, com medo dele vir me atacar. O gato está lá longe e eu já estou assim, parecendo que é um pitbull que está vindo em cima de mim, de tanto pânico que eu tenho de gato. Caramba. É inexplicável. Vamos embora, vamos descobrindo, né? Vivendo e aprendendo. Eu não tenho medo de bicho nenhum. Agora, gato, Deus me livre. Então tá bom, minhas lindas. Um beijo para todas. Vai ficar gravado, viu? Uma boa semana para vocês, tá? Amanhã Beijão. Um beijo. Boa semana. Oi? Qual horário amanhã? 8 horas. De 8 às 9, mais ou menos. Porque eu acho que o YouTube só me dá 1 hora. De 8 às 9. Tá? Amanhã vai ser para abrir, né? Para começar. Vai ser no YouTube amanhã. Vai ser no YouTube amanhã. Eu vou mandar o link para os grupos, né? Vou botar todos os avisos com endereços para todo mundo. Aí só clica ali e já entra. É mais fácil. Tá bom, então, gente. Um beijo para todas. Vocês também. Tchau, tchau. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau.